Bolsonaro anunciou em abril que concederá um reajuste de apenas 5% para todo o funcionalismo do Executivo Federal neste ano de 2022. O percentual é menos da metade da inflação anual, que superou os 10% e quase um quarto do percentual que a categoria solicitou, que é de 19,99%, que representa esses 3 anos sem reajuste no governo Bolsonaro. Além de ser um índice irrisório, 5%, para se tornar realidade, esse reajuste precisa ser enviado ao Congresso por meio de um projeto de lei. Isso ainda não aconteceu. É por essas e outras que o Roda de Conversa deste mês traz como tema 5 anos sem reajuste. E para falar sobre o assunto, o Sindicep convidou o secretário-geral da Condicef FENADICEF, Sérgio Ronaldo, e o supervisor técnico do DIESE, professor universitário com graduação e mestrado em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília, Maxileno Almeida. Então, vamos começar a nossa roda de conversa. Sérgio Ronaldo, são 5 anos sem reajuste. Isso vem corroendo o poder aquisitivo da categoria. O senhor poderia explicar, por que vocês solicitaram esse ano 19,99% e nos situar, do ponto de vista político, sobre o último reajuste concedido à categoria? Primeiro, bom dia, Deise, Lemos, bom dia, Max Leno, a todos e todas que estão interagindo com o debate no Roda de Conversa. Olha, é uma situação assim um pouco complexa, Deise, porque, na verdade, nós estrategicamente abordamos o índice tão somente do período do governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro ele tem a mania de ficar falando que não vai fazer debate com o conjunto. Aliás, o que não existe no governo Bolsonaro é debate e discussão com o conjunto das representações do funcionalismo. Para que ele não continue se utilizando desse instrumento, nós fizemos 2 estudos, que aí depois o professor Max Leno vai poder se depor mais sobre eles. Um que trata sobre as percas históricas do conjunto do funcionalismo e outro que trata pontualmente do governo Bolsonaro. Então, como nós, o conjunto do funcionalismo público federais, estão, assim, 90% desses servidores estão com sua remuneração congelada desde 1º de janeiro de 2017. Mas nós fizemos esses estudos para poder apresentar a pauta emergencial da campanha salarial de 2022, levando em consideração a partir do governo do Jair Messias Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro de 2019. Por isso que nós chegamos a esse número de 19,99%, que é o período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2021. Mas o fato é, Deise e Max, que se levarmos em consideração todo o período cheio do governo Bolsonaro, até agora o mês de abril de 2022, esse número já está chegando aí assustadoramente a 25,14%. Então, falam-se em 5%, mas nada disso é oficial. Até agora, mesmo com toda a insistência que as entidades do conjunto dos federais, levando aí em consideração a pujança da CUT, da Condicef, apresentamos as pautas, estamos em campanha permanente e vigília aqui em Brasília, permanente pela campanha salarial, pela abertura de negociação, mas até agora não tivemos nem sequer uma reunião que se debruçasse sobre esse número, sobre a pauta apresentada, nem uma resposta oficial do governo. Portanto, para nós não temos nada oficial de que vá ser efetivado ou 5%, ou 10%, ou 0%, porque o governo prefere ficar testando a paciência do conjunto do funcionalismo, mandando seus recados pela mídia. Então, o que nós temos conhecimento, Deise Lemos e professor Max, é através da mídia, porque oficialmente nós não temos nada que possamos dizer ou afirmar que vão ser 5%, de que forma será, se será no vencimento básico, se será
na totalidade da remuneração do funcionalismo, se será estendido para aposentados e pensionistas. Então, tudo perpassa por assim, informações que a imprensa divulga, mas, evidentemente, nós não podemos ter a certeza de que isso ou outra situação vão ser efetivadas por conta dessa ausência de debate e de respeito, falta de respeito que o governo vem efetivando com relação ao conjunto do funcionalismo. Ok, Sérgio, obrigada. Marcelino, nesses 5 anos sem reajuste, como se comportou a economia brasileira? O governo fala que não tem condições de conceder os 19,99%. Será? Será que é isso mesmo? E por que a categoria não é prioridade para esse governo? Bem, inicialmente queria também dar um bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Bom dia a Deise, que está conduzindo muito bem esse programa. Quero também dar um abraço fraterno e cumprimentar também o Sérgio Ronaldo, né, que fez as ponderações a respeito aí da situação salarial dos servidores públicos, na qual eu gostaria de complementar com algumas informações a respeito, né, dessa situação salarial que os servidores públicos, de uma forma geral, se encontram. É bem verdade que nos últimos anos, sem dúvida alguma, cada carreira dentro do setor público teve sua particularidade, né, teve sua evolução salarial específica, né, por conta de negociações que aconteceram lá atrás e que resultaram em índices de reajustes que foram diferenciados dependendo da análise e da carreira que venha a ser analisada. Acho que um ponto de extrema relevância que deve ser levado em consideração também nesse debate é que nós não estamos aqui falando de aumento salarial, né? Nós não estamos falando aqui de ganho salarial para os servidores públicos federais. Muito pelo contrário, nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre reposição inflacionária. E como você mesmo destacou, Deise, né, nós tivemos, por exemplo, no ano passado, uma inflação que superou os 2 dígitos. Né? Além disso, né, se nós fizermos uma análise mais detalhada e, sob o ponto de vista histórico das perdas salariais dos servidores públicos, como bem destacou o Sérgio Ronaldo, essas perdas salariais elas são superiores aos 19,99% que foi consensado entre as entidades do setor público para ser, né, reivindicado emergencialmente junto ao governo federal. Né? Se nós juntarmos, por exemplo, né, a situação salarial dos 3 governos, né, o governo Dilma, o governo Temer e também o governo atual, né, a gente chega num percentual aí de perdas salariais acumuladas, né? Lembrando, né, nós estamos tratando aqui de reajuste para recompor a inflação do período. Então, se nós somarmos esses 3 governos, com cada qual com suas especificidades do ponto de vista inflacionário e do ponto de vista dos índices que efetivamente foram concedidos nesse período, lembrando que no período atual, nos últimos 3 anos, nada foi concedido, e sequer, né, o governo vem tratando ou negociando com as categorias a respeito dessa situação inflacionária desses 3 anos, o índice seria superior a 49%. Lembrando, 49% de recomposição salarial. Além disso, né, vale destacar, né, que nós estamos convivendo atualmente com inflações muito elevadas, né? O bolso do trabalhador brasileiro tem sentido, a duras penas, o aumento de itens específicos que fazem parte da cesta de consumo das famílias, e somado a esse percentual de reajuste necessário dos últimos anos, a gente tem também uma sinalização de inflação para esse ano que também não é baixa, né? Muito pelo contrário, existem sinalizações aí por parte do próprio Banco Central, né, que traz os principais números da economia brasileira para o ano de 2022, que dão conta justamente, né, dessa possibilidade de que a inflação ela venha a talvez alcançar um percentual menor do que o do ano passado, mas se nós anualizarmos os índices de inflação, por exemplo, trazer os dados de inflação
por exemplo, fevereiro do ano passado até agora, né, a gente tem aí, por exemplo, uma inflação acumulada em 12 meses, se nós pegarmos o caso de abril, por exemplo, né, de 12,47%. Quer dizer, então, além, né, dessa recomposição necessária, né, relativa aos 3 anos de governo Bolsonaro, né, os 19,99, né, os trabalhadores brasileiros, né, e as trabalhadoras, como também os próprios servidores públicos e servidoras públicas, estão tendo que conviver com essa perspectiva de que a inflação esse ano ainda feche, né, em patamares muito elevados. E, do ponto de vista da realidade econômica do país, o que a gente tem visto é que os números que também são divulgados pelo Banco Central, né, semanalmente, esse boletim nos traz um retrato dos principais números da economia brasileira, eles são realmente frustrantes, né? Frustrantes no seguinte aspecto, né? Um dos indicadores importantes da realidade econômica brasileira, sem dúvida, são os números relativos à performance da economia brasileira, que é o PIB, e o Produto Interno Bruto, sinalizado a cada semana pelo Banco Central, vem trazendo números cada vez mais decepcionantes, né? Por exemplo, né, a última divulgação que foi apresentada pelo Banco Central, em 22 de abril, trouxe, né, à sociedade brasileira a sinalização de que o PIB, né, quer dizer, tudo que é produzido no país em termos de bens e de serviços, né, crescerá, né, quer dizer, essa é uma estimativa, né, do Banco Central, de tão somente, né, 0,65%. E lembrando, né, que em anos anteriores, né, o PIB brasileiro já apresentou retrações significativas, né, como foi o caso de 2020, em que, né, a retração econômica foi de quase 4%, sem contar os anos de 2015, 2016, em que o Brasil também acabou apresentando números, né, negativos do ponto de vista da sua performance econômica. Agora, em relação às perspectivas orçamentárias, né, o que a gente tem percebido é que, ao contrário do que o governo tenta sinalizar em termos de dificuldades para fazer essa discussão, inclusive de reajuste dos servidores, o que a gente percebe é que os últimos números que vêm sendo também divulgados, não só pelo próprio Banco Central, mas pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, são incrementos de arrecadação, né? Então, mês após mês e comparativamente a outros momentos, a arrecadação ela vem tendo resultados extremamente positivos e, ao mesmo tempo, né, dentro da própria peça orçamentária, o governo já previa recursos destinados a contemplar essa discussão relativa ao reajuste dos servidores, né? Não só, né, a própria peça orçamentária do ano passado, em que o recurso tinha sido já sinalizado da ordem de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais previstos para a questão do reajuste, mas também a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é uma peça que foi apresentada pelo governo federal agora no dia 15 de abril e que dá sinais também de que o governo trabalha com recursos orçamentários para essa questão. O grande problema, que destacou muito bem o Sérgio Ronaldo, é o governo se sentar à mesa com as entidades para discutir esse volume de recursos e também discutir de que maneira, né, efetivamente, o governo está disposto ou não a trabalhar com essa equação chamada reajuste salarial, de que maneira, né, ela aconteceria de fato e de que maneira ela também seria generalizada ou não para os servidores públicos, né, federais. Ok, Max. Me veio uma dúvida, Max Leno. Se o governo fala que não tem, nitidamente, né, não tem recursos, o que ele disponibilizou para os servidores não dá para contemplar todas as categorias, enfim. O que o governo poderia fazer para para conseguir esses recursos para o reajuste dos servidores, do ponto de vista da economia, né? E onde é que o governo está investindo mais
e está deixando os servidores de lado? Bem, essa é uma discussão super importante, Deise, né? Primeiro, como eu havia destacado anteriormente, né, o governo federal vem tendo sucessivas elevações da sua arrecadação, o que efetivamente, né, trava muitos dos debates do ponto de vista da condução da política fiscal do governo são as amarras ou até, né, os instrumentos legais que o governo acabou aprovando, em muitos casos, no Congresso, e que acabam reduzindo o percentual ou o volume de recursos que poderiam ser destinados a outras prioridades. Né? Quando eu falo isso, né, nós não podemos esquecer que existe uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que estabelece rigores quanto ao crescimento das despesas ano após ano, limitado ao crescimento da inflação. Existe agora uma amarra, né, que é a emenda constitucional 109, que estabelece rigores, né, no que diz respeito às despesas gerais comparativamente à receita do governo. Essa amarra ela foi, inclusive, generalizada não só para a União, mas também para os estados e municípios, né, como um instrumento adicional, né, relacionado à questão, né, da condução da política fiscal do governo federal e tentando se fazer com que isso também se expanda para estados e municípios. Mas ainda assim, mesmo analisando, né, os aspectos legais, né, a lei de responsabilidade fiscal, que também é uma das outras amarras existentes dentro da condução das contas públicas brasileiras, né, no caso da esfera federal, verifica-se que tem uma brecha significativa em termos de recursos, né? Porque lá se estabelece que o percentual máximo da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida deve ser de 50%, ao passo que os números demonstram que esse percentual está bem abaixo desse percentual. Então, o que a gente percebe é que, infelizmente, o governo tem priorizado, né, outras questões para a condução das contas públicas brasileiras. Né? Dentre elas, né, um debate que o movimento sindical, felizmente, tem abraçado, né, felizmente, tem sensibilizado, né, a sociedade, de uma forma geral, a respeito, né, desse desse componente que compromete, sem dúvida alguma, as contas públicas brasileiras, que é a questão dos juros da dívida. Ou seja, né, o endividamento público brasileiro, sem dúvida alguma, acaba comprometendo uma série de políticas públicas importantes que poderiam estar sendo também sendo conduzidas pelo governo de forma a minimizar os efeitos não só da pandemia, mas os efeitos da própria desigualdade brasileira, que é um aspecto histórico, mas vem se intensificando ano após ano. E então essa questão de se priorizar também a condução da política monetária e também da política fiscal para as questões relacionadas à rolagem da dívida e, consequentemente, o pagamento de juros desses títulos que são emitidos no mercado, acabam, sem dúvida alguma, comprometendo parte significativa de recursos que não só poderiam ser direcionados para a discussão dos reajustes salariais, mas também para condução de outras políticas públicas importantes para a sociedade brasileira de uma forma geral, inclusive muitas delas previstas, direitos sociais previstos na própria Constituição Federal. Então, em outras palavras, né, Max, se o governo está investindo no mercado financeiro, priorizando a dívida pública e deixando o servidor de lado, é isso? E infelizmente, né, Deise, tenta passar a ideia de que os servidores públicos são vilões dentro do orçamento público. Ao contrário, né, muitas das reportagens que têm saído, né, principalmente nessa semana e na semana passada, né, desmontam toda essa narrativa. Né? Por exemplo, né, a imprensa divulgou que os gastos com o pessoal relativamente ao PIB vêm diminuindo ano após ano. Né? O que o governo sempre tenta trabalhar com a sociedade são os números frios, né? O crescimento nominal das despesas. Né? E isso naturalmente cresce, né? Porque do seu ponto de vista do que o governo gasta em termos de reais, isso efetivamente vai crescer ano após ano, sem dúvida alguma. Mas quando são feitas algumas comparações em relação ao PIB, em relação à lei de responsabilidade fiscal, em relação às outras despesas, o que a gente percebe é que a narrativa
que vem sendo trabalhada pelo governo e que vem emperrando, né, esse debate não só do reajuste, mas também, né, da priorização para outras áreas, sobretudo sociais, para a sociedade brasileira, né, elas esbarram nesses números que conflitam bastante com essa narrativa. Sérgio Ronaldo, esse programa vai ao ar dia 20 de maio, certo? Qual é o prazo que o governo tem para enviar reajuste, né? Enviar os 5% de reajuste que ele falou que iria conceder esse ano? E o senhor acredita que esse reajuste vai de fato acontecer? Olha, Deise, a nossa expectativa é que o nosso pleito seja atendido. Não os 5%. 5% daria menos de um terço do que o governo Bolsonaro nos deve. Deve ao funcionalismo. Mas, de acordo com a regra por ser ano eleitoral, um ano atípico, o governo tem até o dia 2 de julho para fazer qualquer movimentação. Sendo que qualquer movimentação que o governo faça, este produto terá que já ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara, tanto pelo Senado. Então, até junho, ele pode encaminhar qualquer instrumento, um projeto de lei complementar, um projeto de lei, ou enfim. Mas o prazo limite, Deise, é até o dia 2 de julho, por conta da questão da lei eleitoral. E a nossa expectativa é que, de fato, com a pressão que nós estamos fazendo, aí a campanha salarial que foi lançada desde o dia 18 de janeiro, nós já pegamos na mesma reta, logo após o final da campanha que nós fizemos contra a maldita PEC 32, que era a destruição da última torre que ainda se sustenta de pé, que são os serviços públicos. Nós já iniciamos com a campanha salarial, então nós estamos com a campanha desde 18 de janeiro, sem data de limite de finalizar ela. Enquanto o governo não der uma sinalização positiva para o conjunto do funcionalismo, que para nós não são os 5%, tá? Agora, é preciso registrar, Deise, que se dependesse do governo Bolsonaro, da mesma forma como ele já atendeu o setor que ele tem preferência, que são os militares, você lembra que na reforma da Previdência, além de excluir os militares, eles foram beneficiados com a reestruturação das suas carreiras. Quando eu falo os militares, são o Exército, Aeronáutica e Marinha. Foram beneficiados com reestruturação de sua carreira e tiveram um incremento salarial de 76%, que está sendo escalonado de 2019 até 2023, até o ano que vem. E, de preferência do governo, se não fosse a pressão do funcionalismo, se não fosse a campanha salarial que nós lançamos a partir de 18 de janeiro, o governo já teria pegado aqueles 1 bilhão e 700 milhões que estão reservados lá no orçamento que foi aprovado em dezembro do ano passado e já teriam repassado para os policiais rodoviários, os policiais federais e os agentes penitenciários. O Bolsonaro deixou isso claro nas suas conversas, que a preferência era para esse. Tem sido a resistência que não permitiu que ele fizesse isso. Mas esse absurdo dos cerca de 1.250.000 servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas, os policiais rodoviários federais, os penitenciários e os agentes penitenciários e os PF representam somente 4%, 40 e poucos mil trabalhadores. Então, não é justo ele querer completar esse ciclo, deixando 96% do conjunto do funcionalismo com sua remuneração congelada, retirando direitos, enxugando a máquina com o suor do trabalhador do serviço público. Só para você ter uma ideia, David, em 2021, o governo Bolsonaro contingenciou 50% do custeio da máquina pública. Alguns setores, como o setor da ciência, foram 90%. De cada R$100, ele foi lá e usurpou R$90 da área da ciência. E aí joga a sociedade contra os servidores públicos e os serviços públicos para dizer que são ineficientes.
Mas com essa modalidade, é claro que a população, quando não é bem explicada, evidentemente vai dizer que o serviço público é ineficiente. Porque se ele pega a cada R$ 100, tira 90, como funciona a máquina pública somente com 10, quando tinha previsto 100? Deixa os serviços, hoje tem a cada um servidor fazendo o trabalho de 3. No governo Bolsonaro, foi reduzido de 2019 até agora cerca de 150 mil servidores que, evidentemente, se aposentaram, alguns outros entraram em óbito, e de cada 100 que se aposentaram, em média, só foram repostos 30. Então, eles estão fazendo assim, uma destruição invisível da estrutura da administração pública, que a população, é claro, não tem conhecimento disso, e termina culminando com uma mentira repetida várias vezes, que os serviços públicos são ineficientes, que os servidores são incapazes, termina acreditando que isso é verdade. Porém, é esse desafio que nós estamos com a campanha esse ano e vamos dar sequência nela. Temos um calendário agora em maio, outro em junho. Não tem data de parar enquanto esse governo não parar de atacar o conjunto do funcionalismo e o conjunto dos serviços públicos. O fato é, nós não permitimos até agora que ele destruísse a única torre que ainda se sustenta de pé, que são os serviços públicos. Você viu ontem, né? O TCU ombreasse a ele e deliberar geral para privatizar a Eletrobras. Isso é uma tapa na cara da sociedade brasileira. Mas o povo vai continuar resistindo, o funcionalismo também, e nós vamos vencer essa batalha que estamos travando dia a dia. Certo, Sérgio, obrigada. O nosso programa Roda de Conversa está chegando ao final, mas antes de terminar, eu vou lançar um questionamento para vocês. Sérgio, você falou que até o dia 2 de julho, até o começo de julho, o governo tem para enviar um possível reajuste, né? Mas este ano a gente tem eleições em outubro para a presidência da República. Então, eu vou fazer esse questionamento. Sérgio Ronaldo e Maxi, né? O resultado dessas eleições de outubro, qual a importância dela para os servidores públicos federais e os servidores públicos de uma maneira geral? Vou começar com Sérgio, depois Maxi faz suas ponderações. Olha, Deise, nós achamos que é a prova que os brasileiros e brasileiras, inclusive os servidores públicos, vão ter que decidir entre a barbárie, que é o que está em curso no país, e a retomada do desenvolvimento e da democracia no nosso país. Então, nós teremos duas opções a escolher no dia 2 de outubro. Eu acredito que o povo brasileiro é sábio, não irá culminar com a barbárie que estão implementando no nosso país, com a destruição. Se não fosse o setor público, nós teríamos, desde muito mais do que os cerca de 660 mil brasileiros e brasileiras que tombaram por irresponsabilidade desse sujeito que está sentado na cadeira errada, na cadeira de presidente da República. Esse sujeito não merece uma segunda oportunidade. O Brasil não merece o país que mais exporta. Este ano de 2022 está batendo mais um novo recorde na produção de grãos. Mas não adianta produzir grãos em recorde para entupir os porões dos navios e mandar esses grãos, mandar os derivados da carne, do frango, para o exterior, vendendo em dólar. O agronegócio andando a passos largos. E o povo brasileiro, mais de 120 milhões de pessoas vivendo na insegurança alimentar. É um contraste uma realidade dessa. Bate recorde na produção de tudo. E o povo passando fome, e o povo na fila do osso, e o povo desempregado, e o pessoal que tem a maioria se formaram para doutor, para médico, para engenheiro, para advogado, vivendo na informalidade, na uberização. Não é este o país que a gente quer. Então, dia 2 de outubro não é tão somente o dia para a gente fazer a prova real desse país. Nós não podemos apostar somente que eleger o presidente da República resolve o problema. Porque também temos que mudar esse parlamento.
Não é possível. Esse é o pior parlamento desde a redemocratização do nosso país. Então, é preciso que a gente também faça uma faxina nesse Congresso Nacional, porque essa do tal orçamento secreto, Deise, é o maior roubo ao orçamento da União desde aquela questão dos anões do orçamento. Você lembra? Não sei se você tem idade para lembrar disso, mas o maior roubo histórico dos orçamentos foi da época dos anões do orçamento. Esse supera aquilo. Nós não temos presidente da República. Nós temos uma marionete que está sendo conduzido por um tal chamado Centrão, organizado pelo presidente da Câmara dos Deputados. Então, nós precisamos fazer esse debate e nós, da Condicef, já arcamos com o desafio de que, a partir de junho, passou a campanha salarial, nós vamos discutir o processo eleitoral de 2022. Porque o futuro dos serviços públicos, o futuro dos brasileiros e das brasileiras, o futuro dos servidores passa pelas eleições gerais, não só de presidente da República, mas de senadores, de deputados, governadores, deputados estaduais. Então, é urgente a gente fazer esse debate, porque o Brasil tem jeito, o Brasil tem futuro, não nas mãos nem na condução desses que estão aí de plantão. Então, eu acho que esse desafio é um desafio do povo brasileiro, trazer o Brasil de onde ele estava antes do golpe. Foi a sexta economia maior do mundo, podendo chegar à quinta e à quarta. E o produto que eles venderam para o povo, enganando a sociedade, está aí. O Brasil está chegando quase à 13ª economia do mundo. Desemprego, inflação, miséria e criminalidade. Então, o Brasil tem jeito. E esse jeito vai ser decidido no dia 2. Entre a democracia, entre o resgate do país ou a barbárie que está em curso no nosso país. E nós teremos que ter esse desafio de fazer com que o Brasil volte a ter jeito, volte a sorrir e, evidentemente, ter paz, que é o que nós não estamos tendo nesse exato momento. Obrigada, Sérgio. Agora eu vou passar a palavra para Max, né? Max, que é economista, Max Lena é economista, do ponto de vista da economia, do projeto econômico que está em vigor no país, né? Se ele for adiante, nesse contexto, né, de uma vitória de Bolsonaro, por exemplo, o que é que isso representa para a classe trabalhadora e para o serviço público, do ponto de vista econômico? Deise, Sérgio e todas que estão nos ouvindo, essa pergunta ela é fundamental, né? Ela é essencial para a vida política, social e econômica daqui para frente, né? Tendo em vista, né, toda a realidade, né, que foi muito bem descrita pelo Sérgio Ronaldo na sua resposta, né, demonstrando as características da realidade brasileira que estão muito vinculadas, né, a indicadores socioeconômicos, né, piores comparativamente a outras nações, né? A questão do índice de pobreza que tem aumentado, a questão da própria taxa de desemprego, né, o índice de informalidade, né, o pouco crescimento econômico, né, não só pouco crescimento econômico, mas praticamente nenhum desenvolvimento econômico, né, porque um índice que é importante, que demonstra se uma nação tem crescido bastante, não é só apenas o seu crescimento, mas o seu desenvolvimento humano, né, tanto que tem um índice chamado IDH e o Brasil está lá embaixo, do ponto de vista desse indicador. Então, nós temos uma realidade brasileira, do ponto de vista do seu povo, né, que necessita bastante, né, de opções, né, econômicas, inclusive, né, que tragam, né, aspectos mais positivos para suas vidas, né? E o que se propõe, né, o governo, né, nos últimos anos, né, é claro que foi intensificado pela opção também do governo anterior. Michel Temer deu início a uma grande parte de alguns projetos que estão sendo impulsionados e até mesmo intensificados nesse governo, mas demonstram, né, o que pode vir a acontecer no futuro, né, se esse governo vier a ser eleito. Nós não podemos esquecer que grande parte das mudanças que aconteceram e que foram
péssimas para o mundo do trabalho, né, elas foram intensificadas nesse governo, né, como a questão da própria intensificação da chamada reforma trabalhista. Não sei se você vai lembrar, Deise, é claro que sim, e Sérgio Ronaldo e todos que estão nos ouvindo, né, a pretensão da fadada reforma trabalhista era a geração de empregos. E os números revelados, né, ultimamente demonstram justamente ao contrário, né, de que a situação do mercado de trabalho vem só piorando, né, tanto do seu ponto de vista numérico, como também do seu ponto de vista das suas características, né? Com o aumento da chamada precarização do mercado de trabalho, com a questão da própria uberização e também das elevações da taxa de desemprego. O que a gente percebe é que o projeto de governo atual, né, tem se constituído em um desmonte praticamente do papel do Estado, lembrando que o Estado tem um papel importante na vida dessa, né, população brasileira que precisa muito, né, do Estado, principalmente nesse momento que tivemos de pandemia, né, e também, né, em relação ao próprio futuro do país, já que o investimento na economia também tem uma parcela significativa da participação do setor público na economia brasileira, e, né, o que a gente tem percebido é que a condução da política macroeconômica do governo ela estará muito vinculada a uma política fiscal que vai ser ainda mais voltada para a contenção de despesas públicas e, consequentemente, redução, né, das políticas sociais, né, perspectiva de redução das políticas públicas e também ataques, né, a continuidade de ataques aos servidores públicos. E também, né, o que a gente percebe é que, com as decisões que foram tomadas pelo próprio TCU, conforme foi muito bem destacado pelo Sérgio Ronaldo, e pelo próprio projeto, né, do governo de intensificação das privatizações, né, isso tende a ter continuidade, né, no governo Bolsonaro, ou seja, todas as práticas que são ruins, do ponto de vista, né, dos indicadores sociais brasileiros, para a realidade do povo brasileiro, elas tendem a piorar, né, se houver a continuidade de todos esses programas, de todos esses projetos que vêm sendo tocados pelo atual governo. Então, a sociedade brasileira ela está ciente pela própria realidade na qual eles se encontram, né, o nível de endividamento nunca foi tão alto das famílias brasileiras, né, a questão do custo de vida nunca foi tão perversa para o povo, né, para o ponto de vista dos seus gastos, né, nós temos itens aí do consumo das famílias, como gás de cozinha, como a gasolina, como a própria alimentação, que tem pesado bastante. Então, tudo isso, né, a própria taxa de juros que inibe, né, o crescimento econômico, do ponto de vista das expectativas do próprio setor empresarial, e também isso acaba comprometendo o crédito. Então, nós temos aí uma série de indicadores da própria economia que demonstram que há necessidade de se repensar o país como um todo. Há necessidade de que um novo projeto, de fato, venha a ser discutido, e um projeto não só de curtíssimo prazo, mas acho que um projeto que permeie um período de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, para que a sociedade brasileira ela possa, de fato, né, ter um programa, né, bastante voltado para que não só a economia ela prospere, mas que ela prospere trazendo também frutos para o país e para a sua população. Então, é necessário, né, que o povo brasileiro, né, pense bastante a respeito das suas escolhas, não só do ponto de vista, né, do poder executivo, mas principalmente, né, onde as coisas são muito decididas, né, que é o poder legislativo, né? As casas legislativas elas decidem muito do que é da vida do país e muito do que é da vida dos brasileiros. Então, é necessário, conforme muito bem destacou o Sérgio Ronaldo, né, que seja avaliado também pela população, né, candidatos que possam representar o povo brasileiro nas respectivas casas, né, tanto, né, na Câmara, né, como também no próprio Senado brasileiro. Então, é fundamental esse processo eleitoral para que nós tenhamos, né, decisões, inclusive do ponto de vista, né, das opções em termos da política macroeconômica do governo. A continuidade desse projeto, que traz uma série de consequências negativas para os trabalhadores, para a sociedade brasileira e, por que não dizer, para o país, ou um projeto que tenta pensar o país como um todo, inclusive sobre os seus aspectos sociais.
Ok, Max, obrigada. Então, assim, eleições do final de ano, agora, né, de outubro, é uma eleição importantíssima, né, e o brasileiro precisa pensar muito antes de votar, inclusive os servidores enquanto categoria, né. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês para conversar sobre esse tema, né, que é um tema tão importante para a categoria, que são 5 anos de reajuste, sem reajuste, na verdade, e ele afeta não só os servidores, mas todo o serviço público também, porque acaba refletindo, é um reflexo da falta de investimento. Não é só não investir no pagamento da categoria, mas é não investir no serviço público como um todo. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, né? A Sérgio Ronaldo, Max Leno, e dizer que o nosso programa está chegando ao fim, nosso roda de conversa aqui no YouTube. Gostou do programa? Então curte e compartilha. Até a próxima.